Nós vamos falar desse recorte que está lá em Mateus 6,10. E o tema da nossa palavra de hoje é governo. É governo. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Mateus capítulo 6, verso 10, é o nosso recorte da oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já foi dito, mas é sempre bom a gente lembrar e enquadrar no contexto das palavras de Jesus Cristo, no contexto imediato dessa oração. Jesus ele está combatendo a hipocrisia do povo judeu. Capítulo 6 de Mateus, você vai ver Jesus combatendo, então, a hipocrisia. Ele combate a hipocrisia com relação às esmolas. Capítulo 6, verso 2. Quando, pois, vocês dão esmolas, não fiquem tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como os fazem os hipócritas. Ele combate a hipocrisia na oração. Versículo 5 do capítulo 6, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé. E ele combate a hipocrisia no jejum. Quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste, como os hipócritas fazem. Então Jesus ele está combatendo a hipocrisia nas esmolas, na oração e no jejum. Porque essas três ações de piedade na cultura judaica, entre o povo judeu, era o tripé religioso, era o tripé da piedade judaica. O que Jesus ele está acusando, então, aqui, é que essas três ações de piedade que Deus estabeleceu entre o povo judeu, entre o seu povo, estava repleta de encenação, estava repleta de mentira, estava repleta de engano. A vida religiosa desse povo era uma vida encenada, de hipocrisia. E aí, meu irmão, minha irmã, se nós fizermos e sermos absolutamente sinceros, eu acredito que essa exortação de Jesus, esse quebrantamento de Jesus diante de uma vida religiosa, serve para a igreja hoje. Essa exortação ela é atual para a igreja hoje. Muitas vezes nós estamos nos relacionando com atos piedosos na igreja, com aparência de piedade, mas é pura encenação. Essa palavra de Jesus ela é tão atual quanto foi para aqueles homens naquela época em que eles escutaram. Todas as acusações era de que Jesus estava acusando dessa tentação de nós usarmos a vida piedosa, de nós usarmos a religião, o contato com Deus, a relação com Deus e com o nosso próximo, de uma maneira apenas para conseguir seguidores, apenas trazendo para os nossos dias atuais, apenas para conseguir likes, de chamar a atenção para si e não para Deus. Hipócrita era uma palavra que no primeiro século tinha a ver com ator, com encenação. E Jesus usa essa palavra nesse contexto. E vivemos num mundo hoje que nos convida o tempo todo a encenar. Vivemos num mundo hoje que nos convida o tempo todo a sermos aquilo que não somos, a vivermos encenando. Sabe, as pessoas sentem cada vez mais necessidade de expor suas vidas, de expor suas intimidades em busca de seguidores para si mesmo. E quando nós, na oração, quando Jesus introduz na oração do Pai Nosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é um chamado é como se Jesus está nos chamando para saia dessa encenação, desce do palco, meu irmão, vem para a vida real. Encara a vida real com os teus irmãos, encara a vida real com os teus e encara a vida real com Deus. E essa relação de realidade, essa relação verdadeira, essa relação desnudada diante de Deus, ela é libertadora para quem consegue escapar dessa tentação. Inúmeros estudos já foram feitos com relação a isso.
A todos eles apontam por um vazio, um sentimento de vazio que toma conta do coração, um sentimento de vazio que toma conta da alma. Pessoas que vivem essa corrida frenética em busca de aceitação, fica em busca de ser aceito pelo outro. E nessa busca de ser aceito pelo outro, muitas vezes ela deixa de ser ela mesma para ser aquilo que o outro quer, para aquilo que a qualidade do outro aceita, para aquilo que o outro quer aceitar. E fica mudando essa personalidade. Muitas outras pessoas buscam essa realidade de encenação para fugir da realidade. Vive no mundo da fantasia, vive no mundo virtual e não no mundo real. Você já viu pessoas que no mundo virtual é uma coisa, a foto é uma coisa, mas a verdade é outra, a realidade é outra? Nos impactamos muitas vezes quando nós descobrimos a realidade da vida de uma pessoa, como se aquela pessoa não fosse humana, porque estamos tão acostumados a ver aquela pessoa no mundo virtual, que no mundo virtual a vida dela até parece que não é humana, não é terrena. E ficamos impactados quando descobrimos uma sujeira, ficamos impactados quando descobrimos alguma coisa na vida real daquela pessoa, porque ali é a realidade daquela pessoa, ela é humana como eu e você. Não estou aqui dizendo que todas as pessoas buscam as redes sociais no sentido de um vazio existencial. Não quero dizer isso. Eu acredito que tem pessoas equilibradas, pessoas que são preenchidas totalmente e que buscam as redes sociais de uma forma sadia e se relacionam com as redes sociais de uma forma sadia. Mas o que eu quero dizer é que não se engane, meu irmão. A ideia de nos promovermos, a ideia de promover o meu reino e não o reino de Deus é tentador. E as redes sociais, ela aguça essa tentação. A ideia de me promover e não a Cristo, a ideia de me promover e não o Evangelho de Cristo é tentador. É tentador, faz parte da natureza caída. É como se a natureza caída encontrasse meios, mecanismos, ferramentas de extrair de nós ou de lembrar a nós quem nós éramos antes de Cristo. É tentador. Então Jesus vem nos dar esta oração como uma exortação, como um conflito sobre aqueles que querem viver uma relação com Deus, uma relação com o reino de Deus, de forma superficial, de forma encenada. E Jesus então entrega essa oração, e eu acredito que essa oração, muito mais do que temas, Jesus está nos dando prioridades na vida do reino. Jesus está falando de prioridades, tanto é que no mesmo capítulo 6, um pouco mais na frente, no verso 33, a gente tem aquele famoso texto: mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, não a minha justiça, mas a justiça do reino de Deus. Isso é um dever de todos aqueles que se colocam como discípulo de Cristo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perceba, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Não é o meu reino, não é a minha vontade. A relação com este reino, ela é centrada em Jesus. Que é o rei. Eu não sou o rei desse reino. A relação com esse reino não é centrada na minha vida, mas na vida do rei. Do rei. E nós precisamos entender isso. Nós temos aqui 3 exortações ou 3 afirmações nesse recorte da oração do Pai Nosso. A primeira afirmação é: venha o teu reino. É preciso aqui entender que chamar esse reino é chamar para nossas vidas uma representatividade que se espelha no Rei Jesus. Quando nós dizemos venha o teu reino, nós estamos chamando para nós uma representatividade que se espelha em Jesus Cristo. Deixa eu explicar um pouco sobre essa ideia de reino e de representatividade. Como essa palavra reino e representatividade, elas se conectam, elas se encaixam. Quando Deus criou a terra, lá em Gênesis capítulo 1, no início da sua Bíblia, quando Deus criou a terra, Ele estava criando o seu reino.
Salmo 24 vai expressar muito bem isso. Ele que é o Criador, o Rei que criou todas as coisas para si, que é o dono de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o Criador. Todas as estruturas e todas as direções que essas estruturas deveriam tomar foram determinadas, estabelecidas por Deus, que é o Criador, que é o Rei de todas as coisas. E Ele criou então essas estruturas para a glória dEle. E quando nós lemos a narrativa da criação, nós percebemos que uma estrutura criada por Deus nos chama a atenção. É como se essa estrutura saltasse aos nossos olhos. De todas as estruturas que Deus criou na criação, essa salta aos nossos olhos. Que estrutura é essa? A humanidade. Porque essa estrutura, quando foi criada por Deus, diz a Bíblia que ela foi criada por uma característica diferente de todas as outras estruturas criadas. Que característica é essa? A imagem e semelhança de Deus. Essa estrutura chamada humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E aqui nasce então a representatividade do rei em sua criação, que é o seu reino. Aqui nasce a ideia de representatividade. Os seres humanos foram criados para representar o rei no seu reino, que é a terra. Eu fico imaginando Moisés, quando ele está escrevendo o Pentateuco, ele está lá escrevendo Gênesis, e Moisés escreve Gênesis no contexto do período do Egito, do faraó, do império egípcio, e eu fico imaginando então Moisés escrevendo Gênesis capítulo 1, e ele comparando as representatividades de faraó com a representatividade de Deus. A representatividade de faraó eram estátuas. Aonde o Egito conquistava, a terra que o Egito conquistava, ali o faraó colocava uma estátua que representava, que anexava aquele território ao seu império. Essas estátuas, elas não ouviam, elas não falavam, elas não tinham vontade própria. Essa representatividade sequer exercia um mandato sobre aquela região conquistada. Então vem Moisés falando da representatividade de Deus, desse rei, Deus, criador de todas as coisas. As representatividades de Deus eram humanas. Estruturas animadas e não inanimadas, estruturas que ouviam, que falavam, que tinham vontade própria, que exerciam a vontade do rei sobre a criação, exerciam o mandato da criação, cuidava do reino, exercia esse cuidado do reino. Quanta diferença! E é isso que Moisés está aplicando e mostrando para os seus leitores de imediato. Quanta diferença é a representatividade daquele que tem Deus como rei. Entretanto, em Gênesis 3, nós somos apresentados à narrativa da queda. Vocês sabem a história da queda. Vocês conhecem muito bem a narrativa da queda, que nos informa que toda a criação sofreu com o pecado, e este pecado alienou toda a criação, inclusive, principalmente a humanidade, que perdeu a sua representatividade com o pecado. E durante todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3, a narrativa da queda, até o nascimento de Jesus Cristo, durante todo o Antigo Testamento, nós somos então envolvidos por uma narrativa de várias tentativas de tentar restituir essa representatividade, de trazer de volta, portanto, o reino de Deus aqui na terra. E à medida que nós vamos lendo o Antigo Testamento, nós vamos percebendo que todas as tentativas de trazer essa representatividade falharam. Então, vem a história do nascimento de Jesus Cristo. E o interessante é que, apesar de que todas essas tentativas falharam no Antigo Testamento, Deus fazia questão de incluir na história da falha profecias que diziam: um dia o verdadeiro rei vai voltar. Um dia o verdadeiro dono da terra vai pisar na terra. Um dia a verdadeira justiça se revelará sobre essa terra, porque é dele, ele é o Criador. Então a Bíblia vai e nos mostra que esse dia chegou. O rei chegou. O Natal é a história da volta do rei. O rei está de volta. E esse rei, ele nasceu, a Bíblia diz que ele nasceu numa pequena cidade, um vilarejo naquela época chamado Belém. Esse rei não teve nem lugar para nascer, porque a hospedaria da qual deveria ter recebido esse rei estava lotada.
Ele nasceu numa manjedoura. E esse rei, ele vem restituir a representatividade humana aqui na terra. E quando essa representatividade humana ela é restaurada aqui na terra, é um sinal claro que o reino de Deus chegou na terra. O reino de Deus. Desde Adão até Jesus. Esse é o parêntese, esse é o tempo em que a terra viveu sem o rei. Em a terra viveu sem experimentar o reino. Mas agora, com o nascimento, esse rei que é o próprio Deus, o próprio agente da criação, que encarna e se torna representante da humanidade, e se torna um representante real de Deus aqui na terra. Agora ele é o rei que chegou. O rei que chegou. Perfeito, porque é Deus. Perfeito, porque é Deus que se fez carne. O rei veio à terra. E a Bíblia nos diz que este rei veio e começou a proclamar o seu reino e a chamar todos os desvalidos, miseráveis, prostitutas, beberrões, gananciosos, religiosos, guerrilheiros, mentirosos, maldizentes, endemoniados. Todos esses foram convidados e chamados a participar do reino de Deus. Eu não sei se você se enquadrou em alguma característica dessa que eu falei, mas certamente uma outra característica de pecador, eu e você nos enquadramos. Porque é esse tipo de gente para que o rei chega e convida e chama para o reino. É esse tipo de gente que o rei chega e convida para uma oração como essa: vem o teu reino, e nos faz representante do teu reino aqui na terra. Como é que esse tipo de gente faz parte do reino? Todos, absolutamente todos, renderam os seus reinos ao verdadeiro rei. Todos, absolutamente todos, entregaram suas coroas e reconheceram apenas uma coroa, a de Jesus Cristo, a de Jesus de Nazaré. E esses que reconheceram Jesus como rei, fazem parte do rei. Mas agora, uma vez que esse reino chegou, e chegou com um rei, e chegou com a sua representatividade, essa representatividade do rei Jesus vem para nos moldar, vem para nos formar. E aqui eu quero trazer duas importantes verdades. Primeira, nós somos seres criados para representar, nós somos seres criados para ser moldados, nós somos seres criados para ser formado. Todo ser humano é moldado, todo ser humano é formado, todo ser humano, quer ele acredite ou não, ele representa alguma coisa, porque é essa nossa estrutura criada. Nós somos criados para representar algo, nós somos criados para representar alguém. Eu não sei o que tu representa, mas você representa alguma coisa. E esse é o chamado de Jesus nessa oração, e essa é a seriedade dessa oração. Venha o teu reino. Eu estou dizendo, eu quero representar o teu reino, Senhor. Eu quero que o teu reino me forme, mude a minha estrutura. Eu não quero representar qualquer outra ideologia, eu não quero representar qualquer outro reino aqui na terra, mas eu quero representar o teu reino. O teu reino. Venha o teu reino é um chamado para ser moldado por este rei, por esse rei. Então o rei veio, e que características esse rei trouxe? Mateus capítulo 4, 23, então João, ele prega sobre o arrependimento, sobre o batismo, depois João é preso, depois João é morto, e Jesus segue na mesma pegada, agora pregando também o reino de Deus e o arrependimento. E Jesus, então, ele diz, Mateus 4, 23, Jesus por toda a Galileia, Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas dele, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Mateus nos informa três atividades desse reino, três atividades em que eu preciso prestar atenção para ser moldado por essas atividades, moldados por esse exercício que o reino me traz para viver. A primeira, ele veio proclamando o evangelho. Jesus saiu por todos os lugares proclamando o evangelho. Por quê? Porque ele precisava desfazer a ignorância do povo.
Eu preciso proclamar o Evangelho porque existe uma tremenda ignorância sobre a história da humanidade. Porque existe uma tremenda ignorância para onde a humanidade está indo. Porque existe uma tremenda ignorância sobre as boas notícias do Rei. Então eu preciso ser um arauto desse Rei, e Jesus foi esse arauto. Ele pregou o Evangelho, ele saiu por ali anunciando o Evangelho para desfazer a ignorância do povo sobre a verdadeira história da humanidade. Sobre a verdadeira história de Israel. Para onde Deus, o Rei, estava levando essa história. Mas também Jesus, o Rei, ele veio ensinando nas sinagogas, isto é, desfazendo as falsas interpretações. Jesus também ele foi para o meio da sinagoga. Era um local de ensino, era um centro religioso, era um encontro de irmãos judeus para aprender das Escrituras. E Jesus foi para a sinagoga a anunciar o Evangelho, ensinar nas sinagogas para desfazer as falsas interpretações. E como temos dentro da igreja falsas interpretações? Como nós temos dentro das igrejas falsas interpretações? A quantos irmãos têm se relacionado com um Cristo não bíblico? Com um Jesus inventado, ou por uma ideologia, ou por um radicalismo e um fundamentalismo religioso, mas não com um Jesus das Escrituras. O Jesus narrado, histórico das Escrituras. E quantas pessoas têm julgado a igreja de Deus por meio de um falso Jesus, e não pelo Jesus das Escrituras, não pelo Jesus histórico, narrado nas Escrituras. Então, o nosso Rei, ele foi nas sinagogas, e nós precisamos nos envolver na igreja, e nos ensinar, e levar o Evangelho para dentro da própria igreja, para dentro da própria igreja. Leslie Newman, um missionário inglês, ele passou um tempo na Índia, e depois quando ele voltou da Índia, que ele chegou na Inglaterra, ele encontrou uma igreja devastada pelo liberalismo. E aí ele chega à conclusão, nós precisamos agora fazer projetos missionários para a igreja. Nós precisamos agora pregar o Evangelho para a igreja, porque eu nunca vi a igreja tão distante do Jesus verdadeiro. Jesus se envolvia com a igreja, e não abria mão das verdades para a igreja. Mas também esse rei, diz o texto, que ele foi curando e desfazendo a dor de pessoas quebradas por esse mundo quebrado e fragmentado que nós vivemos. Quando eu digo venha o teu reino, eu me comprometo a ser formado por isso. Primeiro, para ser curado pelo rei, pela dor que o mundo provoca no meu coração, na minha vida e na minha alma. Mas para que logo depois eu também seja a cura, eu também seja o abraço, eu também seja a palavra de encorajamento, eu também seja os olhos de compaixão para tantos e tantos irmãos e irmãs e pessoas lá fora que precisam conhecer o reino de Deus, que precisam experimentar o reino de Deus. Um reino que proclama, um reino que ensina, um reino que cura. Eu preciso me envolver nessas três atividades. Eu preciso ser formado nessas três atividades. E aqui é a experiência de formação. Quando nós entramos na experiência de formação, a crise, meu irmão. Quando nós entramos na experiência de formação, há um grande choque. Porque agora o meu reino, a minha vontade se choca com o reino de Deus e com a vontade de Deus. E é aqui, nessa crise, nesse choque, onde eu estou sendo formado. E por isso que, para mim, essa é a frase ou a afirmação central desse recorte da oração, quando Jesus diz, seja feita a tua vontade. Venha o teu reino, mas seja feita a tua vontade. Não é só vem o teu reino, não é só lhe reconhecer como rei, não é só reconhecer o reino de Deus, não é só reconhecer essas estruturas de serviço que me formam no reino de Deus, mas agora, na experiência de ser formado, eu preciso dizer para o meu coração constantemente, diariamente, seja feita a tua vontade, não a minha vontade. Não a minha vontade. E isso gera crise no meu coração. Crise na minha vida. Porque muitas vezes
o que eu quero ou o que eu vivo, não é a vontade de Deus. É a minha vontade. Eu não estou pelo reino de Deus. Às vezes eu me encontro pelo meu reino, lutando pelo meu reino, brigando pelo meu reino, discutindo pelo meu reino, e não pelo reino de Deus. Eu acredito que essa frase ela caracteriza esse reino de Deus. Essa frase é o que revela, é o que move a nossa relação com esse reino de Deus. Obediência. É simples assim. Obediência. Obediência como um sinal do reino manifestado entre nós. É paradoxal a forma como muitas vezes nós queremos nos relacionar com a obediência do reino de Deus. Aquilo que o reino de Deus pede e não me incomoda, eu obedeço. Mas aquilo que o reino de Deus pede e me incomoda, eu não obedeço. E aí eu fico brincando na palavra de Deus, como um crente de mergulhe e pule, mergulhe e pule. Né? Eu mergulho naquilo que eu gosto, mas eu pulo naquilo que eu não gosto. Eu não compreendo a palavra de Deus como um todo e como um mandamento e um chamado para viver o reino de Deus como um todo na minha vida. Foi por meio da obediência que Jesus se revela como o verdadeiro Messias. Foi por meio da obediência que Jesus se revelou para mim e você como libertador, como salvador. Olha o que o texto de Hebreus, o autor de Hebreus diz no capítulo 5, versos 8 e 9. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, uma vez que ele obedeceu e foi aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos. O quê? Os que lhe obedecem. Olha que texto forte. Não pode ser de outra forma que este reino, uma vez plantado em nossos corações como uma sementinha de mostarda, não pode ser que esse reino se revele de uma outra forma aqui na terra, que não seja pela obediência. A obediência. Testemunhar o reino de Deus é um chamado a viver em obediência, é imitar Jesus, que obedeceu e que preferiu obedecer e confiar em Deus, o Pai. Adão, ele foi a primeira representatividade do reino de Deus aqui na terra. Falhou, porque desobedeceu. Israel foi uma segunda representatividade levantada aqui na terra, falhou, porque desobedeceu. Mas aí Deus levanta, então, aquela que seria a representatividade definitiva, a terceira representatividade levantada aqui na terra, e a definitiva, a única e a verdadeira, Jesus Cristo, porque Ele é o próprio Deus encarnado, o próprio agente da criação, o Rei se fez homem. É o Rei se fez homem, o Criador se fez homem. E agora Ele convida a igreja ligado nele, confiando nele, confiando na obra dele, dependendo da obra dele. Ele convida súditos e mais súditos, quebrantados, quebrados por esse mundo, pelo pecado, a fazer parte do reino dele. E a olhar para ele e se moldar como ele, o nosso rei. A diferença dessas representatividades é que nenhuma delas antes teve o que nós temos. Nós temos o nascimento do rei, nós temos a morte do rei, e nós temos a ressurreição do Rei. Nós temos a obra completa do Rei. Nós podemos proclamar o Evangelho com toda a autoridade, porque nós conhecemos toda a obra desse Rei. Os profetas, os antigos, tinham promessas, tinham profecias, mas nós temos uma realidade histórica. Nascimento, morte e ressurreição do nosso Rei. Nós temos o Evangelho por completo. E aqui eu quero compartilhar 2 chamados que eu vejo, entre tantos outros, sobre a ideia de seja feita a tua vontade. Primeiro, seja feita a sua vontade é um chamado para viver por fé, meu irmão. Ninguém consegue dizer essa frase, seja feita a tua vontade, se não quiser viver por meio da fé. É por meio da fé. Há um texto muito conhecido nas Escrituras, lá Salmo 23, né? O Senhor é meu bom pastor, e é um texto muito conhecido, o Salmo de Davi, e no versículo 4 diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e mortes, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. O que Davi está dizendo é o seguinte, o que me faz enfrentar não é minhas qualidades, não é o exército. O que me faz enfrentar tudo isso é porque eu sei que o Senhor está comigo. É a tua presença. A tua vara e o teu cajado me protegem.
Essa palavra, ela fez parte, é uma das palavras mais conhecidas das Escrituras e talvez mais faladas, como a oração do Pai Nosso também é. E ela fez parte e marcou a vida, não por ser palavra de Deus, mas certamente por ser palavra de Deus, ela é fantástica, é maravilhosa e é verdadeira, mas essa palavra fez sentido ao longo da história, na vida de muitos e muitos e muitos crentes, irmãos e irmãs, que em momentos difíceis e de lutas da vida, lembraram dessa palavra e experimentaram, passaram pela experiência de viver essa palavra. Por isso que a palavra de Deus, essa palavra fez sentido, porque foi real e marcou a história da igreja, e marca a história da igreja. Talvez você lembre aí algum momento da sua vida que você pode ter dito assim: olha, eu estou passando por um vale de trevas, um vale de morte, mas eu não temerei, não é pelas minhas forças, Senhor, não é pelas minhas qualidades, não é o que eu espero, não é o que pode acontecer, mas eu não temerei, porque eu sei que o Senhor está comigo nesse lugar. O Senhor é presente comigo aqui nesse lugar, e é por isso, para eu sentir a tua presença, para eu saber que tu és meu rei, que venceu a morte, eu não temerei coisa alguma, porque o teu cajado me protege. O teu cajado, a tua vara me protege. É interessante porque é ambíguo aqui, né? A ideia de cajado. Porque é uma ideia de que tanto protege a ovelha do lobo, tanto protege a ovelha do perigo, mas também serve para dar uma cacetada na cabeça da ovelha. Da ovelha rebelde, daquela que quer flertar com o pecado, viver flertando com o pecado, viver ali nas linhas. E o cajado precisa ferir, porque em alguns momentos Jesus nos fere, Deus nos fere. Né? Eu lembrei agora, falando do Café com Bíblia, a gente trabalhando com Aslan, né? com Nárnia. E eu me lembrei agora de uma situação onde Aslan, o leão, né, que é a representatividade de Jesus ali naquele universo, ele dá uma unhada, ele fere as costas de uma menina, e depois lá na frente ela não entende porque ele feriu, e o rapaz pergunta, né, a Shastas pergunta por que feriu Aravis, a amiga dele, e Aslan diz assim: olha, ela fez com que a sua serva fosse ferida, numa atitude dela fosse ferida, e eu precisava marcar ela, para ela saber o que é que a serva passou, ou seja, ela precisava ser marcada para entender o que é compaixão, o que é sentir a dor do outro, o que é estar na dor do outro. Foi para tratar ela, diretamente ela, que eu fiz isso. Né? No fim, nós sabemos que Cristo é o nosso Rei, aquele que venceu e que nós proclamamos essa esperança. Seja feita a tua vontade, além de ser um chamado para a fé e viver de fé, é um chamado para viver a experiência do Getsemane. Essa frase, seja feita a tua vontade, ela só ocorre 2 vezes na Bíblia. Toda a Bíblia só ocorre 2 vezes. E as 2 vezes que essa frase ocorre, ela ocorre por um personagem central, que é Jesus Cristo. O único personagem que citou essa frase 2 vezes foi Jesus. Ele cita ensinando a oração do Pai Nosso. Mas a outra, Jesus citou na experiência do sofrimento, no jardim do Getsemane. Quando Jesus está no jardim do Getsemane, Jesus diz: olha, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. A tua vontade. Eu não acredito que Jesus colocou essa frase à toa no Pai Nosso, quando ele ensinou os seus discípulos esse modelo, essa oração do Pai Nosso. Eu acredito que todas as vezes quando a gente diz sinceramente e verdadeiramente, todas as vezes quando a gente diz, seja feita a tua vontade, eu acredito que de uma forma misteriosa, que não tem como explicar, Jesus permite que a gente participe da experiência dele, do Getsemane. Lógico, eu não quero comparar os sofrimentos. O sofrimento de Jesus é muito maior do que o nosso sofrimento. Foi muito maior. A relação de intimidade de Jesus e Deus Pai é muito maior do que a nossa relação. Eu não quero comparar. Não quero que você se desvie nesse erro. Mas eu acredito que quando nós dissemos, seja feita a tua vontade, aí, de forma sincera, nesse momento, é manifestado o reino de Deus que Ele plantou no teu coração, meu irmão. É manifestado esse reino. É quando esse reino que está em você se manifesta. É quando eu digo,
não a minha vontade, mas a tua vontade, Senhor. A tua vontade. Todas as vezes que abrimos mão da nossa vontade, manifestamos aqui na terra o reino de Deus, que já está aqui. É interessante porque Jesus ele usa essa metáfora da semente, que o reino de Deus é como uma semente. E ele diz que essa semente é plantada, é como um grão de mostarda, ela é pequenininha, mas uma vez cuidada, uma vez trabalhada, ela cresce, ela vira uma árvore grande, capaz de abrigar ninhos, capaz de dar sombra. Ou seja, entrando na metáfora da agricultura que Jesus está usando, a semente ela tem todo o DNA, tudo o que é necessário para se tornar uma árvore grande, a semente já tem. Mas o que precisa é formar, é trabalhar, é exercitar. E Jesus ele usa essa metáfora no reino de Deus. É como ele diz assim, olha, o reino de Deus, meu irmão, está em você. Tudo que o reino de Deus tem, toda a propriedade desse reino, toda a estrutura desse reino, foi plantada em você, quando você foi selado do Espírito Santo. Mas o que falta agora é que você precisa exercitar, cuidar, se formar na estrutura do reino, para que esse reino se manifeste na minha vida e na sua vida. Mas o texto diz algo muito importante, é a nossa terceira e última afirmação. Assim na terra como no céu. E para mim essa afirmação ela é muito importante, e eu entendo por que Jesus termina com essa afirmação, nesse recorte aqui da oração. Porque somos tentados, por uma tentação que eu digo que é diabólica, a imaginar que o reino de Deus é um reino apenas espiritual. E começamos a negar tudo que é material, tudo que é físico, e começamos a julgar tudo que é material e tudo que é físico é demoníaco, e começamos a entregar a Satanás aquilo que não é de Satanás, é de Deus, pertence a Deus, foi criado por Deus, mas muitas vezes nós abrimos mão disso. Abrimos mão da cultura, abrimos mão do ensino, abrimos mão de várias estruturas maravilhosas que se encontram aqui na terra, mas a igreja muitas vezes abriu mão disso, porque começamos a demonizar muita coisa que não pertence nada a Satanás, foi criado por Deus, proposta de Deus. Portanto, Jesus ele diz, olha, assim na terra como no céu, como é no espiritual, como é na vida espiritual, que seja aqui na terra, ambas, tanto o espiritual como o material, ambas foram criadas por Deus para a glória dele. Para a glória dele. Portanto, o reino, ele é um reino integral. Ele é espiritual e ele é material. Ele é espiritual e ele é físico. Assim na terra como no céu, é um chamado a fugir dessa hipocrisia religiosa e viver com os nossos pés fincados bem aqui na terra mesmo. Porque é na terra que nós vamos terminar todos os nossos últimos dias na eternidade. É aqui nessa terra onde nós vamos viver eternamente, construir casas, construir prédios, construir tudo aquilo que a nossa imaginação, que a nossa inteligência, agora sem a ação do pecado, nos permita construir. E o que é mais maravilhoso, nós vamos fazer tudo isso com a presença do nosso Rei Jesus. Fisicamente, aqui conosco. Portanto, Jesus nunca abandonou a ideia de terra. Jesus nunca incentivou uma ideia de um reino apenas espiritual, mas é um reino terreno. É aqui na terra. É aqui na terra que esse reino se manifesta. Assim na terra como no céu, é um chamado a refletir seriamente, por exemplo, na parábola do bom samaritano, que é uma parábola que começa com uma discussão sobre vida eterna. E Jesus conta essa parábola do bom samaritano. E nessa parábola do bom samaritano, Jesus conta que havia dois religiosos vivendo a sua religião ordinária, a sua religião cotidiana, um sacerdote e um levita, e eles desciam de Jerusalém, de Jericó para Jerusalém, e eles estavam indo para a adoração do templo, e eles viram um moribundo, um homem caído no chão, à beira do caminho, massacrado por bandidos, e eles olharam, mas como eles tinham a vida apenas no espiritual, eles disseram, não, o importante é o reino espiritual, e eles então correram para Jerusalém e largaram aquele homem, porque eles não entendiam que o reino ele é integral, e que cuidar daquele homem era um desafio do reino de Deus. Então vem um samaritano e cuida daquele homem. Cuidado, meu irmão. Todas as vezes que eu leio essa parábola,
do bom samaritano, ela termina, eu me envolvo com a parábola, eu já conheço a parábola, mas eu me envolvo com a história, que é tão bonita, a narrativa da história, mas todas as vezes ela termina, eu tenho uma impressão que é como se Jesus estivesse naquele momento falando comigo e diretamente para mim. Porque ela termina assim. Você vai se empolgando com a parábola, né? E aí você vai qualificando o samaritano. Não porque o samaritano é bom, não porque o samaritano fez isso, não porque o samaritano tem compaixão, não porque o samaritano tem um coração da vida eterna. E aí você vai caracterizando esse samaritano, e você vai se envolvendo com esse personagem, o samaritano, e você diz, é esse mesmo, é isso que eu quero ser, é isso que tem que ser. Essa é a característica principal de uma pessoa que está no reino de Deus. Aí, de repente, Jesus para a narrativa e você para de ficar caracterizando esse samaritano, e Jesus diz, qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí você responde, claro, foi o samaritano, foi aquele que teve misericórdia, foi aquele que amou, foi aquele que deu tudo, foi aquele que tirou dinheiro do bolso, que investiu, que cuidou, é esse o samaritano. E aí Jesus termina olhando para você e dizendo, vai, faça o mesmo. E aí pega. Aí é que pega. Porque você qualificou tanto o samaritano, porque você entendeu tanto a mensagem, e aí Jesus vira para você e diz, vai e faça o mesmo. Isso é viver o reino de Deus. E aí dói o coração. E às vezes a gente entra em crise. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu não quero aqui passar a imagem de que é fácil dizer essas palavras verdadeiramente em oração. Se eu passei essa imagem de que eu vivo essa facilidade, me perdoe, meu irmão, não foi a minha intenção, não é a minha intenção de forma alguma. Eu tenho muitas dificuldades de viver essa frase verdadeiramente. Eu tenho crises, eu tenho lutas, de pronunciar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu tenho dificuldades e crises, porque uma coisa é pronunciar, outra coisa é viver essa realidade. Mas, por outro lado, as minhas dificuldades não me isentam de tentar procurar todos os dias viver essa realidade. As minhas lutas, as minhas dificuldades não me isentam de buscar o Rei e o reino de Deus todos os dias na minha vida, nas minhas relações aqui. Não é para ficar passando a mão na cabeça e dizer, eu entendo, é difícil mesmo, é assim. Não. É para porque essa oração é uma oração de exortação. Essa oração é uma oração para hipócritas. Para gente que, em tempos, quer fazer a sua relação com Deus e com o outro e com a terra, hipocrisia. Gente como eu e você, que muitas vezes nos encontramos na linha da hipocrisia. Essa oração é para gente, é para desafiar gente como nós. É para o tempo todo estar dizendo assim, sai da hipocrisia, para de encenar, vem para a verdade. Vem experimentar a liberdade que é ser verdadeiro em Cristo Jesus. Eu fui extremamente abençoado por uma palavra de um pastor que ele tem sido o meu mentor nesses últimos anos, e ele nem sabe disso. É aquele mentor de literatura, mentor de livro, né? Aí de congresso, que eu escuto também, que é o pastor Ricardo Barbosa. E eu queria concluir a mensagem com essa palavra do pastor Ricardo Barbosa, que foi bênção para a minha vida. Creio que tem que ser bênção para a vida de vocês também. A vida cristã, ela é paradoxal. Ela é paradoxal. A vida cristã, ela é paradoxal. Viver o reino de Deus num mundo quebrado e fragmentado como esse pelo pecado não é fácil. E parece que ela é paradoxal. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 6, ele apresenta pelo menos 9 paradoxos da vida cristã. Ele apresenta honra e desonra, difamação, boa fama, vivendo como enganadores ou como verdadeiros, desconhecidos, bem conhecidos, morrendo mais que vivos, espancados, não mortos, entristecidos, muito alegres, pobres, ricos de tudo, nada tendo, possuindo tudo. Eu acredito que se o apóstolo Paulo tivesse
num tratamento, numa entrevista psiquiatra, ele sairia dessa entrevista com alguns remédios nas mãos e talvez encaminhado à internação. Porque é difícil viver o reino de Deus num mundo cheio de pecado, de maldade. É lutar contra uma corrente. Sabe, é ser sério com Deus, onde todo mundo quer brincar e relativizar a relação com Deus. É tornar o evangelho público, onde todo mundo está dizendo que tem que ser privado. E isso é uma luta que nós passamos. Mas sabe como é que o apóstolo Paulo conseguia viver tudo isso? Ele diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, do 16 ao 18, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos naquilo que não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Possa ser, meu irmão, que você ainda não esteja vendo o reino de Deus. Possa ser que você ainda não esteja vendo a manifestação plena desse reino. Mas o que o apóstolo Paulo faz e nos ensina é: exercite a sua imaginação profética. Era assim que Paulo enfrentava as lutas dele. Era assim que Paulo dizia que ser esbofeteado, a ser apedrejado, a ser preso, passar por privações, ele chama tudo isso de leve. Porque Paulo imaginava, a sua imaginação profética, Paulo enxergava o reino de Deus pleno acontecendo aqui na terra. Paulo enxergava esse reino, essa imaginação. De que forma? Não olhando para as coisas transitórias, não dando tanta atenção às coisas que serão passageiras, mas agora olhando para as coisas que não se veem, olhando para o reino de Deus, olhando para a volta do Jesus Cristo, o Rei dos Reis, olhando para tudo isso, o Rei que venceu a morte, o Rei que já venceu. É assim que Paulo enfrentava a vida. Quero dar 2 exemplos. Pastor Martin Luther King. Como é que aquele homem, talvez uma das maiores discursos, ou pelo menos que todo mundo lembre, eu tive um sonho. Depois você lê o discurso todo, é muito lindo, belo o discurso todo. Mas como é que pastor Martin Luther King, nosso irmão cristão, como é que ele é capaz de ter um sonho tão bonito como aquele? De sonhar um dia num mundo em que negros e brancos não tem mais essa coisa de cor, estarão juntos. De sonhar que todos, então, cuidarão um do outro. De sonhar esse amor completo, esse derramado amor completo. Como é que aquele homem profere aquele discurso? Através da imaginação profética. Ele enxergava o reino de Deus. E por ele enxergar o reino de Deus, que seria estendido no futuro, ele traz aquilo como alimento para o presente e começa a lutar por esse reino hoje, agora. Um outro exemplo, o apóstolo João, para a gente terminar. João já idoso, na ilha de Patmos. João idoso. Deixa eu abrir aqui, irmãos. João idoso, na ilha de Patmos, ele é preso. João recebe notícias de que o Império Romano avança. Muitos irmãos, muitos cristãos estão sendo mortos. Uma das maiores perseguições contra a igreja na época bíblica está acontecendo naquele momento. As notícias chegam a todo momento para João, aquele agora ancião, na ilha de Patmos, preso na ilha de Patmos. A igreja está morrendo, João. César está vencendo, o império está vencendo. Como é que você acha que esse nosso irmão, ancião, recebendo essas notícias, preso daquela situação, como é que você acha que ele recebia? Você acha que ele recebia rindo? Você acha que não, ele tinha crises. Ele era humano. Ele entrou em crise. Certamente ele entrou em porquê. O que é que está acontecendo? É o fim da tua igreja, Senhor. O teu reino, na verdade, não será implementado agora. Então, Deus, mais uma vez, entra na história e traz visões a João. E a visão que João tem, e uma das visões que João tem, Apocalipse 5, 2 e 6, é essa. Eu vi um anjo poderoso, proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir os livros? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito,
porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então diz João: então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto de pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciões. Ele tinha 7 chifres, ou seja, todo o poder. Ele tinha 7 olhos, ou seja, ele via todas as coisas, que são 7 Espíritos de Deus, ou seja, ele era um ungido de Deus, enviado a toda a terra. Essa é a visão que Deus dá para João. A visão de que João não é César que está no trono. Talvez o que você está vendo, as coisas que você vê, é César que está no trono. Mas João, deixa eu mostrar aquilo que você não vê, João. Quem está no trono é o Cordeiro de Deus. É o Cordeiro de Deus que está no trono. Não é César que manda, é o Cordeiro que manda. Viver num mundo quebrado e fragmentado não é fácil. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não é fácil viver essa realidade. Mas quando nós olhamos, quando nós exercitamos a nossa imaginação profética, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos, fica fácil encarar toda a realidade que vier. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, não a minha. Assim na terra como no céu. Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus continue lhe encorajando. Que Deus continue lhe dando força. Que Deus lhe continue movendo a realizar essa oração de forma pura e verdadeira. Que o amor, que a graça de Deus, que o amor de Cristo Jesus e que a consolação e a comunhão do Espírito Santo abençoe todos vocês. Amém. Amém.
todos um ótimo domingo e uma excelente semana.